Bom, pessoal, boa noite. Dando continuidade à apresentação do capítulo do livro, a gente vai falar um pouco sobre o histórico da educação ambiental, né? E aí a educação ambiental não é uma coisa mais séria do que geralmente tem sido apresentada. Ou melhor, ela é uma coisa muito mais séria do que a gente tem apresentado em nosso meio, né? Existe todo um contexto histórico que justifica toda essa questão de educação ambiental, né? Na história ambiental, no que diz respeito ao movimento ambientalista, destaca-se o estudo da educação ambiental, aspectos relevantes para a compreensão dos esforços da humanidade em busca pelo desenvolvimento sustentável. Então, a ideia de que a gente precisa ter atitudes aliadas à questão da sustentabilidade, isso não é uma ideia que vem de hoje, né? E aí tem todo um contexto histórico da educação ambiental. E isso se iniciou desde o processo de sobrevivência, né? Iniciou-se sempre do contexto de compreender quem somos mediante ao que vivemos, né? E aí surgiu a expressão pensar globalmente agindo localmente, né? Por que isso? Porque eu, sendo um indivíduo que pertenço a um todo que se chama sociedade, eu tenho atitudes que vai refletir também nessa sociedade. Então, por que não pensar na sociedade, ou seja, pensar globalmente, e a minha ação individual, né, local, né, ser em benefício de um todo, né, justificando aí a expressão que foi usada. E aí o conceito de educação ambiental ela não é recente, né? O meio ambiente tanto foi o primeiro professor como foi a primeira escola da humanidade. E os seres humanos, de forma autodidata, né, foram os primeiros, ou melhor, foram os primeiros indivíduos, né, a ter essa consciência, né? E como é que isso aconteceu? Acontecia pela própria questão da sobrevivência, né? Onde o meio ambiente era preponderante para a sua sobrevivência. Não adianta nada um animal aquático tentar sobreviver no meio terrestre, né? Isso é só para dar meio que um sentido de que o ambiente ele é totalmente condicionante à sua sobrevivência, né? E aí o termo educação ambiental ele veio dela, né? Começou daí. E aí no contexto histórico, no século XX, a ideia da educação ambiental moderna surge, né? Pela necessidade desenfreada de tentar amenizar as ações negativas geradas no meio ambiente pelo capitalismo. Houve então a criação de órgãos, como a Unesco, em 46. Já em 70, a semente da educação ambiental germina, frente à necessidade de liberdade, trabalho, saúde e educação. O capitalismo estava a todo vapor, movido por dois pressupostos. O projeto neoliberal, pregando a obtenção do maior lucro possível no menor espaço de tempo, e a era da industrialização acelerada, né? O consumo dos recursos naturais a toda força, tudo isso embasado no positivismo científico, ou seja, o progresso, né? Então, hoje em dia, a gente ainda tem esse contexto, né? Existem, eu vou colocar como maquiagens, mas não me interpretem mal. Existem maquiagens de que, por exemplo, um posto de combustível ele tem o selo verde, né? Muitas vezes aquilo ali, claro, tem toda uma rigorosidade pelos órgãos e tudo mais, mas muitas vezes aquilo ali é apenas merchan, né? É um merchan porque é agradável você dizer, eu abasteço no posto de combustível que ele tem um selo verde. Mas você realmente está preocupado com essa questão ambiental? Se você estivesse, talvez você passasse a usar menos seu carro e usasse mais, por exemplo, a caminhada, os transportes públicos, né? Ou até mesmo uma coisa mais radical que seria a bicicleta, enfim, né? Então, muito embasado nisso começou a se olhar esse contexto, né? E aí, em 72, a Conferência de Estocolmo, o conceito de educação ambiental já era discutido dentro das suas bases, com a proposta de alertar a mídia pelo tema em questão ser de grande agregação social. Ou seja, a mídia ela tinha que começar agora a olhar a educação ambiental como uma ferramenta de manipulação de massa, né? Tendo em vista que mediante a sociedade,
Jogar um lixo escondido na rua, tudo bem. Agora, jogar um lixo, todo mundo vendo, não. Aí é feio demais, né? Então a mídia em 72 já estava captando essa ideia. E aí em 73 houve o registro mundial da programação em educação ambiental nos Estados Unidos e no Brasil. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul criou o primeiro curso de pós-graduação em ecologia do país. No ano de 74, ocorreu o Seminário da Educação Ambiental em Jami, na Finlândia, né, reconhecendo a educação ambiental como uma educação integral e permanente. Já em 75, na cidade de Belgrado, com o apoio da PNUMA, foi lançado o Programa Internacional de Educação Ambiental, pela Unesco, considerado o principal marco da educação ambiental, trazendo seus principais orientadores. A exemplo, a educação ambiental deve ser continuada, multidisciplinar, integrada às diferenças regionais e voltada para os interesses nacionais. E aí a gente teve a Conferência de Tbilisi. É considerado o principal evento internacional da educação ambiental, onde foram fundamentadas suas bases conceituais. Através da Carta de Belgrado e a partir da conferência, a educação ambiental passa a ter um objetivo a conseguir o atendimento da natureza, o entendimento, da natureza complexa, no meio ambiente natural e do meio ambiente modificado pelo homem, em nível coletivo e individual. Mais uma vez fazendo menção àquele termo, né? Pensar globalmente e agir coletivamente. Agir localmente, São também objetivos da educação ambiental desenvolver capacidades para se produzir prática de prevenção a danos ao meio ambiente, propor soluções aos problemas ambientais e a gestão de qualidade do meio ambiente. Então, houve uma necessidade, houve um pensamento, uma reflexão acerca da questão de como agir mediante ao nosso ambiente, né? Se nós agirmos errado, o que é que vai gerar? O que é que vai nos gerar, melhor dizendo, né? E aí, mesmo com toda essa discussão, houveram algumas lacunas, né? O Congresso e a Carta, né? Eles deixaram algumas arestas a serem aparadas, né? Que foi principalmente no ensino, aprendizagem para a dimensão ambiental. E aí eles colocaram algumas sugestões, né? Quais foram essas sugestões? A educação ambiental deve contribuir para o desenvolvimento de um espírito de responsabilidade e de solidariedade entre os países e a região, né, como fundamento de uma nova ordem internacional que garanta a conservação e a melhoria do meio ambiente. A educação ambiental deve contribuir para consolidar a paz. Pessoal, nesse termo paz, a gente já tem um contexto social, meio que político envolvido. Então, lembra que a gente falou que a mídia identificou, na verdade, houve uma sugestão à mídia de que o conceito da educação ambiental poderia ser de manipulação de massas, né? Então aqui a gente já começa a identificar que o termo educação ambiental ele já contribui para um contexto de paz, né? Desenvolver e compreensão mútua entre os estados, aí a gente coloca mais um termo estado, né? Que é alinkado à política, e constitui o verdadeiro instrumento de solidariedade, mais um termo que faz menção aí, né, internacional e de eliminação a todas as formas de discriminação racial, política e econômica. E aí a gente coloca racial, político e econômico. Então isso aí já começa a tomar outras proporções. Transformar progressivamente, mediante a educação ambiental, as atitudes e os comportamentos, para fazer com que todos os membros da comunidade tenham consciência de suas responsabilidades na concepção, elaboração e aplicação dos programas nacionais ou internacionais relativos ao meio ambiente. Considerando que toda pessoa docente compreenda a necessidade em conceder um lugar importante em seus cursos temáticos ambientais, recomenda-se incorporar nos programas de estudo de ciências ambientais e da educação ambiental. Né? E o Brasil, onde é que fica? Né? No final dos anos 70 e no início dos anos 80, a educação ambiental ela ganha o poder político, né?
como a gente já havia dito, e isso refletiu na elaboração da regulamentação ambiental. E aí foram criadas as leis ambientais, que hora ou outra gera polêmica de acordo com as atitudes geradas de governo A ou governo B, né? Não é o intuito gerar esse tipo de discussão, mas acaba sendo puxado por, enfim, gatilhos, né?